Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo no nosso módulo de estruturas lógicas, trazendo para vocês aqui, nesse nosso vídeo, o conceito de valor lógico e vamos falar também sobre princípios básicos da lógica. Acompanhe comigo aí, o que é o valor lógico de uma proposição? Pessoal, a gente vai falar demais, tanto que na realidade, no bloco anterior, até sem ter definido para vocês aqui ainda o que era o valor lógico, eu já mencionei algumas vezes, né? Já falei algumas vezes sobre valor lógico. Valor lógico tem a ver com você classificar a sentença como V ou F. De maneira bem lógica, toda sentença que for verdadeira tem que apresentar valor lógico V. E toda sentença que for falsa, a gente diz que apresenta valor lógico F. Então, quando você diz aqui, por exemplo, na minha sentença A, que a palavra escola apresenta 3 vogais distintas, essa sentença que está aqui, ela acaba sendo uma sentença necessariamente verdadeira. Concorda comigo? Quando eu falo sobre a palavra escola, eu consigo perceber aqui 3 vogais distintas. Quais são elas? A vogal E, a vogal O e a vogal A. Perfeito? Então, como essa sentença que está aqui, ela é verdadeira, eu digo, prestem bastante atenção para que vocês comecem a se acostumar, eu digo que aquela sentença que está ali, ela tem valor lógico V. Por muitas vezes aqui, a gente vai acabar falando que a sentença tem valor lógico verdadeiro. O correto, se a gente fosse levar a coisa bem ao pé da letra, seria dizer que valor lógico é V. Apesar da gente poder fazer a associação tranquilamente. Pô, não, se é V é porque é verdadeiro. Isso, mas valor lógico existem 2, que são os valores V ou F, perfeito? Então se eu for levar a coisa bem ao pé da letra, a minha sentença A, a minha proposição A, ela é uma proposição que apresenta valor lógico V. E só para a gente retomar o que a gente viu no bloco anterior e ver se ficou realmente entendido, para início de conversa está claro para vocês que a palavra escola apresenta 3 vogais distintas, que essa sentença ela é realmente uma proposição. Ela é proposição por quê? Porque ela tem a noção de sentido completo, perfeito? Ela apresenta verbo, que é um ponto ali que a gente sempre destaca para vocês, e é claro que é uma sentença que ela pode ser avaliada como V ou F. Tanto que essa que está aqui, a gente consegue perceber, pelo conhecimento que a gente tem lá das nossas aulas de português, que é uma sentença verdadeira e com isso seu valor lógico é V. A gente pode fazer a indicação dessa forma que está aqui, perfeito? V de A igual a V, esse V que está aqui, eu preciso que vocês fiquem atentos aí, esse V que está aqui ele não tem nada a ver com o V do V ou F. Esse V que está aqui, olha, ele tem a ver com o V do valor lógico, ok? A indicação que a gente está fazendo aqui é que o valor lógico da proposição A, o valor lógico da proposição A é V. Perfeito? Minha sentença B vem dizendo que Santos é a capital do estado de São Paulo. Tá claro que isso aí é uma proposição? Sim ou não? Fala para mim. É proposição porque tem sentido completo. E além disso, você pode julgar como V ou F. Em particular, pelos conhecimentos que a gente sabe que a simpática cidade de Santos não é a capital do estado de São Paulo, perfeito? Então, esta proposição, olha aqui como que a gente começa a usar termos mais técnicos. Esta proposição, olha aí um conceito, esta proposição tem valor lógico F, perfeito? E aí, eu posso deixar indicado então que V de B é igual a F. Esse V, lembra que eu falei? Esse V que está aqui não tem nada a ver com o V do valor lógico, certo? Esse V que está aqui não tem nada a ver com o V do V ou F. Esse V que está aqui é uma simbologia justamente para valor lógico. Valor lógico da proposição B é igual a F, perfeito? E aí, gente, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Essa simbologia que eu estou usando com vocês aqui, em alguns momentos ela nem vai aparecer em prova, tá? Então, professor, é importante que eu entenda essa simbologia do V de B igual a F. É mais pra gente aqui, às vezes, na hora que eu estiver resolvendo com vocês algumas questões, pode ser que a gente use essa simbologia que está aqui, mas em termos de prova, porque eu preciso mesmo, eu preciso que você tenha a noção do que é valor lógico. Se eu falar com você sobre valor lógico, que você aí do outro lado entenda que falar de valor lógico tem a ver com classificar uma sentença enquanto V ou F, perfeito? E aí esse sim é um pedido bem comum em provas. A gente vai começar a resolver depois questões e perceber que os enunciados vão pedir, determine o valor lógico. Aí sim, você tem que saber que tem a ver com classificar aquilo como V ou F.
Vamos seguindo, porque aí dentro desse bloco eu vou falar com vocês também sobre os princípios básicos da lógica. São 3, mas que na realidade acabam tendo 2 aí que são mais famosos e que podem aparecer em prova. O primeiro deles é o princípio da identidade. Me garante que uma proposição verdadeira é sempre verdadeira e que uma proposição falsa é sempre falsa. Pô, professor, mas isso é lógico, né? E é claro, né, gente, o que eu mais preciso é isso mesmo, que dentro aqui da lógica proposicional, que você comece a perceber lógica nas coisas. Eu preciso muito que aí do outro lado você caminhe comigo realmente passo a passo aqui nesse curso, para que você não seja mais um a sair repetindo por aí que, essa lógica de lógica não tem nada, eu tenho que tentar colocar na sua cabeça que muito pelo contrário. Tem hora que ela é tão lógica e que talvez por isso a gente não perceba a lógica. Meio doido, não é? Pois é sinal de que está começando a fazer efeito. Mas é isso aí. Para que a gente consiga trazer definições bem robustas, né, para o que a gente precisa como base, porque olha o que eu estou colocando para vocês aqui, olha, eu estou traçando com vocês aqui os princípios básicos da lógica. Então é o mínimo necessário que você compreenda, certo? Aquilo que vai dar sustentação ao que a gente vai fazer daqui para frente. Então é fundamental que você entenda que uma proposição verdadeira, ela tem que ser sempre verdadeira. Bruno, então é porque é uma proposição verdadeira que não vai poder ser falsa, né? É isso. Uma proposição verdadeira vai ser sempre verdadeira e uma proposição falsa vai ser sempre falsa. Perfeito? Esse princípio, ele acaba aparecendo menos em prova. Então eu deixo aqui para vocês, simplesmente para constar, mas o bicho pega mesmo, sobre importância mesmo, sobre esses 2 aqui, olha. O princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro escolhido não, o princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído me garante que toda proposição só pode ser V ou F, excluindo-se qualquer outra possibilidade. Perfeito, vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Princípio do terceiro excluído. Toda proposição só pode ser V ou F, excluindo-se uma terceira possibilidade, excluindo-se uma outra possibilidade. Então o que acontece aqui é o seguinte: se você aí do outro lado conseguir criar uma frase que além do V ou F possa assumir um terceiro valor, não me peça para dar exemplo. Não vou conseguir criar esse exemplo aqui para você, tá bom? Mas se você conseguir aí do outro lado criar uma frase que além do V ou F possa assumir uma outra possibilidade, possa assumir um outro valor, você vai pegar essa sua frase, guardar ela no bolso e sumir com ela aqui das nossas aulas de lógica proposicional. Por que eu estou te falando que eu não vou conseguir trazer para vocês aqui um exemplo sobre isso? Porque a gente vai trabalhar aqui, moçada, com a chamada lógica bivalente. Vamos anotar isso? É a lógica bivalente justamente porque é a lógica dos 2 valores. Perfeito? Essa lógica que a gente estuda aqui é a lógica bivalente, é a lógica dos 2 valores. Então, por mais que aí do outro lado você faça um esforço para querer tentar inventar um exemplo de uma frase que não fique nem como verdade nem como mentira, que vai assumir um terceiro valor, pode pegar essa frase, guardar ela no seu bolso e sumir com ela aqui da nossa frente. Por quê? É um tipo de frase que não vai ser estudado aqui dentro do nosso curso, então não tem porquê eu querer tentar me preocupar. E aí não é para do outro lado você começar assim, pô, mas aí deixa eu tentar inventar. Não, é isso que eu estou te falando, eu estou te libertando para isso. Não precisa ficar tentando criar exemplo, porque isso a gente não vai estudar aqui, tá bom? Então, o nome do princípio, fica claro para vocês, princípio do terceiro excluído, o nome é sugestivo justamente porque a minha proposição, ela pode assumir o valor V ou F, mas qualquer outra possibilidade, uma terceira possibilidade de valor, ela fica excluída do que a gente estuda aqui dentro dessa lógica, tá bom? E o que é o princípio da não contradição? Dê uma conferida comigo. O princípio da não contradição me garante que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se você for parar para analisar aqui os princípios, vocês vão perceber que eles têm que ir se fechando mesmo, não é? Principalmente os 2 últimos, o do terceiro excluído e o da não contradição, se você for parar para analisar friamente, já aconteceu um número razoável de vezes, principalmente em turmas presenciais, de alunos questionaram o seguinte: professor, mas há realmente a necessidade de eu enunciar o princípio da não contradição? O princípio do terceiro excluído por si só, ele não seria suficiente para eu garantir a lógica do que a gente está estudando aqui?
E aí se a gente for analisar atentamente, a gente percebe que não, eles têm que andar de mãos dadas mesmo. Por quê? O princípio do terceiro excluído, ele só me garante que o valor da minha sentença é V ou F e que não existe uma outra possibilidade. Mas o que fica faltando para que a coisa fique aqui bem amarrada? Fica faltando justamente eu garantir na sequência o seguinte, olha, mas também não dá para a frase ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu te garanto que ela pode ser V ou F, mas é importante que deixe-se definido e combinado que pode ser V ou F, mas as duas coisas ao mesmo tempo não rola não. E é por isso então que há necessidade da gente trabalhar aqui com o chamado do princípio da não contradição. Perfeito? Então, eu costumo resumir aqui a ideia da seguinte maneira. Pode deixar anotado aí o seguinte, que toda proposição assume um e somente um único valor lógico. Toda proposição assume um e somente um único valor lógico. Ou seja, toda proposição ou é verdadeira, ou é falsa. Ok? Eu costumo brincar o seguinte, se eu pegar ali, gente, aqueles dois princípios e batê-los num liquidificador, vai sair o quê? Vai sair algo semelhante a isso aqui. Você consegue perceber nessa frase que eu acabei de apresentar para vocês aqui, a presença das duas ideias que a gente tem aqui nesse meu enunciado? Por quê? Quando eu digo para vocês que toda proposição assume um e somente um valor lógico, é como se eu estivesse dizendo isso daqui, olha, que é válido o princípio da não contradição, perfeito? Por quê? Porque com ele eu te garanto que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou seja, tem que assumir um único valor. E onde que está aparecendo aqui o princípio do terceiro excluído? O princípio do terceiro excluído me garante, o princípio do terceiro excluído está justamente aqui, olha, quando eu digo para vocês que toda proposição ou é V ou é F, percebe? Eu não dou para vocês aqui margem para mais de um valor aparecendo nessa minha definição. Então se a gente juntar as duas ideias, na realidade as três, é como se a gente conseguisse enunciar algo semelhante ao que eu coloquei aqui para vocês, perfeito? E, de novo, dependendo da situação, não é o mais comum. Mas a gente pode ter questões teóricas tratando dos princípios da lógica? Sim. Então aqui a gente vai ter sempre, eu sempre falo para vocês isso, né? O curso ele tem que ser feito muito na medida. Eu não posso passar muito do que vocês precisam, na verdade eu não posso passar muito não, né? Eu não passo com vocês do que vocês precisam e ao mesmo tempo eu não posso deixar com que o curso seja superficial, ou seja, eu não posso deixar de tratar pontos que são importantes. Então o curso aqui é na medida para o que a gente precisa para a sua prova. Eu posso ter questões de prova que tratem dos princípios da lógica? Sim. É o tipo de questão mais comum? Não. A gente tem um número elevado de questões que tratem dos princípios básicos da lógica? Não, isso não se discute. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar você caminhando comigo nesse curso sem ter esses princípios passando aqui, correndo no seu sangue. Isso aqui tem que ficar muito natural para vocês, certo? Então o que eu tinha para falar para vocês dentro desse bloco, acabou. Eu tinha que te apresentar o conceito de valor lógico. Ficou claro para você o que é valor lógico? Falar de valor lógico é falar de definir V, F. E tinha que falar com vocês sobre os princípios básicos da lógica. Ficou claro que eu coloquei aqui? Se aí do outro lado você respondeu sim, estou confiando em você, tá bom? Aí você volta comigo na sequência para o próximo bloco. Se você achar que teve alguma coisa que eu falei aqui que ainda está te deixando inseguro, faz uma reflexão aí do outro lado para ver se não foi algum conceito que ficou mal elaborado do bloco anterior ou se foi alguma coisa que a gente passou aqui nesse vídeo, tá bom? Porque o nosso combinado é o quê? Tijolinho por tijolinho, peça por peça. Vai construindo a base comigo, confia aqui em mim. Se você fizer o seu trabalho bem feito aí do outro lado, meu amigo, você vai voar nesse conteúdo. Mas tem que ter paciência, disciplina, foco, dedicação, e eu tô com você. Como eu sempre falo, dividindo o fardo, e por várias vezes eu vou falar aqui, que eu tô com vocês, dividindo o fardo nesse conteúdo, tá bom?
Eu sei que ele tira o sono de muita gente, mas eu estou aqui para tentar fazer com que ele deixe de ser problema. Bora nessa? Forte abraço para vocês, tudo de bom. Deixa eu jogar aqui meu obrigado. Deixa eu jogar meu obrigado e aí a gente fecha então esse bloco, tá bom? Fui.